Sertão é carregar em si o sol quente que nunca para de brilhar. Pisar em terras secas sem ter medo de se queimar. É ver uma vegetação que transforma cada estiagem. Transforma a asa branca sem ter medo do ídolo voltar. Quantos anos você casou? 16, Com quantos anos está atualmente? 17. Por que você parou de estudar? Porque eu engravidei. Você pretende retornar aos estudos? Sim. Você tem filho? Hum, Qual a sua visão hoje para você? Não sei. Qual a sua compreensão em relação ao matrimônio de adolescentes? O matrimônio, quer seja de adolescentes, né, menores de idade ou adulto, independente da faixa etária, tem que estar baseado no amor mútuo, né, na compreensão, na partilha entre o futuro esposo e esposa, o consentimento de livre-arbítrio, ou seja, de contrair matrimônio de livre e espontânea vontade e de forma consciente. A gente tendo esses elementos, eu posso até dizer, me atrevo a dizer que faixa etária fica em segundo plano, digamos assim, né? Porque quantas vezes a gente não tem de repente alguém que é maior de idade, que tem ali 10 anos de relacionamento, de um namoro ou de um convívio, mas não tem verdade no relacionamento, não tem intenção de formar, no caso, uma família, de cuidar do outro, de zelar do outro, de amar o outro também, dos frutos, filhos que vão surgir dessa união, né? E canonicamente, né, dentro da igreja, enquanto sacramento isso é possível, só tem alguns detalhes a mais, como por exemplo, os pais da parte de menor também têm que estar cientes. Bem, então, só recapitulando. Então, além da retenção do casal de estabelecer uma união estável diante de Deus, diante da família cristã, que é o sacramento do matrimônio, que é possível baseado na verdade, no cuidado e do amor mútuo, como já disse, independente da faixa etária, quando se é de menor, dentro do processo canônico, que corresponde à parte religiosa e o civil, né, a sociedade, enfim, existe civil, é requerida uma autorização dos pais, do menor ou dos menores, caso ambos sejam de menor. Então os pais vêm à igreja, emitem essa autorização e junto com os pais o bispo também autoriza que aquele sacramento seja celebrado. Então tem também essa parte de corresponsabilidade das partes, né, no caso dos pais, que civilmente, segundo a legislação brasileira, ainda respondem por aquele menor ou aquela menor. Já realizou algum casamento infanto-juvenil? No caso de alguém de menor, o primeiro, depois que nós chegamos, eu sou padre jovem, né? Então eu vou fazer 2 anos de padre. Nem tantos casamentos eu assisti assim. O primeiro aqui, que eu vou assistir na paróquia do Custódio, será agora ou em dezembro ou em janeiro. Inclusive o processo está em andamento. Tudo isso que a gente está partilhando, eu fiz esses dias. O casal vem, nós fazemos uma entrevista somente com o casal, sem ninguém presente, porque de repente você está numa situação onde eles estão obrigados a casar. Se eu fizer a entrevista aqui com alguém que está obrigando, é óbvio que eles não vão negar, né, ter a pessoa que está os ameaçando ali. Então é feita entrevista do casal, depois é feita entrevista separadamente, caso haja algo a ser contado e que a presença do outro intimide, né, caso aconteça uma ameaça. Então casar não é somente dar o nome, como muita gente pensa na igreja, e vir no dia de casar. Existe todo o processo de entrevista, de seriedade, né, realizado nas prévias do casamento. Mas aí, respondendo ao começo da pergunta, não assisti ainda a um sacramento com um dos noivos sendo de menor, mas já está em andamento, será agora em dezembro ou janeiro. Qual a sua visão quanto à união entre jovens? Isso.
Nós sabemos que a vida, a juventude é uma forma de se viver para uma maturidade maior. A partir do momento que um jovem se compromete em um laço matrimonial ou de convivência sexual com outra jovem, ele passa a quebrar esse protocolo de sua vida, de viver a sua adolescência para assumir uma responsabilidade que ele não tem maturidade ainda para exercer. Resultado de tudo isso, terminam se separando muito cedo e às vezes ficando filhos para os pais criarem. E isso traz problema na construção desta família que iniciou precocemente e no futuro desta criança e dos próprios pais por não terem maturidade de cuidar do filho. E qual o contexto inserido no meio evangélico? Dentro do nosso meio evangélico, nós sempre orientamos para que os jovens evitem namorar precocemente, certo? Se porventura eles mantiverem um relacionamento de namoro e chegarem a cometer qualquer pecado, um envolvimento sexual, eles terão que ser disciplinados, certo? E nós chamamos os pais, conversamos e orientamos para que eles possam trazer um resultado de aconselhamento para este casal, juntamente com o pastor da igreja, para que eles não venham a cometer erros que muitos cometem e venham a pagar um preço mais tarde por falta de um aconselhamento. Já efetuou contrato de casamento com indivíduos abaixo de seus 18 anos? Sim. Como foi os trâmites para a realização dos mesmos? Eles têm que vir acompanhado dos pais responsáveis e os pais têm que autorizar. Depois dos pais autorizarem, vai para o Ministério Público fazer a autorização também. Qual a sua visão adiante do casamento tão precoce? O que seria tão precoce? O casamento de jovens cedo, em torno dos seus 16 anos. Em torno dos 16 anos? Isso. A minha visão pessoal é que não há nada que justifique um casamento em idade tão precoce como você colocou. E o ideal é que esses jovens estivessem preocupados com sua formação, escolaridade, futuro profissional. Ainda é uma idade muito prematura para pensar em casamento. Você acredita que deveria haver mais políticas públicas efetivas quanto à evasão escolar? Com certeza. Não só em relação à primeira pergunta sobre casamentos precoces, eu nem sabia que estava tendo tantos casamentos precoces. Fiquei bem surpresa agora com essa dinâmica que eu acabei de descobrir. Mas sobre a evasão escolar como um todo, sim, eu acredito que tudo que puder ser feito de políticas públicas e comunitárias para incentivar que os jovens permaneçam na escola, que tenham uma consciência da necessidade de profissionalização, assim, todas as que houverem ainda são poucas, sempre serão bem aceitas novas políticas e mais incentivo. Você tem capacidade de fiscalizar as igrejas, já que muitos jovens não procuram os cartórios e sim as igrejas para realizar o enlace matrimonial? No caso, acho que você quis dizer competência. Isso. A fiscalização, ela é competência do Ministério Público. No caso, o promotor de justiça atuante é que faz essa parte de fiscalização. O juiz ele já recebe depois. Vamos dizer que nessa fiscalização o Ministério Público encontre algum tipo de conduta que considere inadequada. Ele tem que ingressar com uma ação judicial para que isso vá ao conhecimento do juiz, para que ele aprecie e possa ou não tomar decisões em relação a esse fato que estaria sendo narrado. Não estava sabendo também que os jovens estavam procurando as igrejas para fazer esses enlaces matrimoniais. Não tem nem... Viu, jovens? Se vocês estiverem ouvindo aí essa entrevista na escola, pelo amor de Deus, evitem isso. É muito jovem para você estar casando. Casamento é um contrato também. Tá, vamos partir para a parte da igreja. A bênção da igreja para o seu relacionamento. Isso é maravilhoso. Maravilhoso que frequentem a igreja. Maravilhoso que queiram a bênção
religiosa para o seu relacionamento, mas com 16 anos, gente, é a idade de estar namorando, se conhecendo, e se acreditam que há muito futuro nesse relacionamento, aproveitem essa idade para pensar que vestibular que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer depois que concluir a escolaridade, vão para a faculdade, não vão para a faculdade, vai começar a trabalhar, não vai começar a trabalhar. Essa é a preocupação para vocês terem nessa idade. E não em casamento ainda, a gente tem como esperar um pouquinho mais, né? No mínimo a maioridade, né? Que daí uns 2 anos chega, tá? Todo mundo muito jovem, é hora de pensar talvez em outras coisas. Continuem frequentando a igreja, peçam a Deus para abençoar a relação de vocês, mas não precisa casar, gente. Dá para esperar um pouquinho mais. Como forma de assegurar essas novas, entre aspas, famílias, informação, qual a política pública o órgão busca minimizar o impacto financeiro? O CREAS ele lida diretamente com violação de direitos de criança, adolescente, da mulher, da pessoa com deficiência. Então aqui no equipamento a gente tem uma rede de apoio com o município, que é com o CRAS, Conselho Tutelar, né? A gente faz palestras de conscientização tanto no equipamento, como nas ruas, como nas escolas. Então a gente procura conscientizar a população não só da questão da idade certa para o casamento, mas questões de toque, onde é permitido ou não tocar no corpo da criança, do adolescente, caso tenha algum tipo de abuso, como procurar, como denunciar. Então a gente tem essa conscientização com a população, não só daqui do bairro, né, que o CREAS está aqui no centro, mas com todo o município. A gente atende hoje o município inteiro com essa rede de apoio do município. E dentro do serviço do CREAS, busca executar e coordenar palestras em ambientes escolares? Sim, é onde a gente vê o maior retorno, porque às vezes as pessoas não entendem o que é o CREAS, né? Como é que eu posso procurar? Então, quando a gente vai nas escolas que dá conscientização, porque faz campanha de trabalho infantil, abuso sexual, é onde a gente percebe também a demanda maior, porque as pessoas têm mais uma abertura para saber como é que funciona e procurar o equipamento. Aí a gente percebe um impacto positivo quando faz nas escolas, porque sempre tem retorno de alguma denúncia. E o CREAS tem capacidade de fiscalizar dentro do cartório civil os casamentos precoces? Não, a gente não fiscaliza. A gente tem encaminhamentos que são direcionados para o cartório, mas a gente não tem esse poder de fiscalizar, a gente tem parceria. Então vamos pensar assim, se tiver alguma solicitação de segunda via, de certidão, de casamento, a gente tem como direcionar para lá e saber se pode ser feito ou não, mas o poder de fiscalizar não. O que você acha de músicas que trazem em sua composição o sexo explícito através da música? Olha, eu acho um exagero e desnecessário ao mesmo tempo. Até porque a gente precisa dar ênfase a músicas de qualidade, né? Que tenha letra, que tenha melodia. Embora nós estamos vivenciando um momento em que esse tipo de alusão, né, de sexo, hoje em dia as músicas também elas relatam muito sobre as mulheres, né, e eu acho isso totalmente desproporcional, embora nós tenhamos que, digamos assim, nos adaptar a essa nova realidade, apesar de não concordar. Você acha que tem impacto direto na infância e adolescência ao ouvir Justifique? Ah, sim, com certeza. Até porque hoje, se você for para uma festa, você fala muito de música, né? Mas se por acaso você for para uma festa, você vê que a juventude hoje, ela está bem, digamos assim, se influencia bastante, né? Na letra da música, na coreografia. Isso, sem sombra de dúvida, influencia e muito, né, na juventude, para com a juventude. Como eram os casamentos antigamente? Olha, os casamentos antigamente era assim, Maria Eduarda. Primeiro os pais, quando a gente começava a conversar com o rapaz, os pais queriam
perguntar aquela família daquele rapaz, se era uma família boa assim, né? Que casava, que vivia bem e tudo. Aí o pessoal dava boas informações, gente boa, eles são uma família direita, família boa. Aí os pais aceitavam, e quando se dissesse que não era aí os pais já não queriam. Mas graças a Deus, muitos eram um bom casamento, né? Que até o final, quando conhecia aquela família, aí outra pessoa conversava com aquele rapaz, aí informava para aquela moça. Aí então já sabia os pais que era de família boa e aceitavam fazer o casamento. E era 8 dias de festa. Fora os casamentos arranjados. Fora os casamentos, né, que às vezes arranjava. Era. E o que vovó acha de casar tão cedo hoje? Não, minha filha, hoje o conselho que eu dou para a juventude hoje, não casar cedo. Primeiro, trabalhar, mas estudar, um bom estudo. Depois uma boa faculdade, um trabalho, aí seguir a vida para frente, né? Se Deus botar alguém que você vê que você gosta mesmo de você, então... E o que vovó deseja para os netos? Que eles tenham muita saúde e buscar assim as coisas que eles veem que está ao alcance deles, coisas boas, fazer... se acompanhar com as pessoas que ele sabe que são as pessoas direitas, isso vale a pena. Não se acompanhar com qualquer pessoa sem conhecer, porque hoje em dia é muitas coisas no mundo que a gente nem jornal mais pode assistir. Da minha parte eu não assisto. Como eram os casamentos antigamente? Esse casamento de antigamente era tão difícil de um jeito que os pais às vezes nem aceitavam. Pelejava, às vezes a pessoa fazia por onde ver se chegar junto, para se aproximar, não aceitava, de jeito nenhum. Mas hoje em dia está mais complicado. Hoje em dia namora, fica, deixa pra lá, né? Eu mesmo, quando eu peguei a namorar mesmo, eu conheci Marluce no dia 9 de outubro de 74. E aí noivei no dia 9 de outubro de 75. E me casei dia 9 de outubro de 76. E foi um negócio difícil, que os pais quase não queriam, mas depois foi indo e ajeitaram. Aí veio a irmã dela da Paraíba para levar ela para lá. E os pais queriam ver se tirava de mim, que tinha o cichiqueiro, dizia que eu saí de casa com a vassoura na mão, barra no rastro, negócio de ser homem, mas graças a Deus nunca existiu isso. E nem é desistir nunca. E o que vovô acha de casar tão jovem hoje? Os jovens? De casar tão cedo hoje? Pois é, casar tão cedo hoje, isso é vexame do povo. Porque a pessoa tem que se conhecer e ver se dá certo, porque se não der certo, já antes de conhecer muito, já se separa, procura uma pessoa perto a Deus, uma pessoa que possa entender os dois, né? Se entenderem. E o que vovô deseja para os seus netos hoje em dia? O que eu desejo para os meus netos é saúde, paz e felicidade e muita abundância, né? Que Deus tenha eles no coração e viver em paz. Se chegar a se casar, casar quando os dois querem, né? Me perdi diante da minha escolha. Foi por amor sim, mas com o tempo se esvaziou o sentimento. Hoje só me resta o peso da responsabilidade. Se voltasse a minha outrora, outros caminhos percorreria.